Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. E depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nós escolhemos, outros que são sugeridos, mas sempre trazendo uma elucidação a respeito do Evangelho e automaticamente para a nossa vida também, né? Porque o Evangelho é vida. Então, nós vamos iniciar já esse Evangelho, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós. E como essa semana é a semana que a gente considera, né, a comemoração da Semana Santa, então eu trouxe aqui um trecho da última ceia, que está em Mateus, no capítulo 26, que vai dos versículos 20 até o 29, que eu vou ler para vocês. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém, vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. O Filho do Homem vai ser entregue, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos para perdão dos pecados. Eu, porém, vos digo: não mais beberei a partir de agora deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco, o vinho novo, no reino de meu Pai. E aqui tem muita coisa para a gente pensar, analisar e conhecer, né, a respeito da Semana Santa. Jesus, no seu messianato, na realidade, o seu messianato mesmo, que ele começou a pregar, foram durante 33 anos, dos 30 aos 33 anos. Primeiro ele começou nas cidades menores e depois ele começou a pregar nas cidades maiores e principalmente em Jerusalém. Naquela época, os mestres, as pessoas podiam falar nas sinagogas, que eram pequenos templos que eram montados nas cidades. E Jesus já havia comentado a respeito de que ele era o enviado de Deus, enfim, e já tinha causado um tumulto. Quando ele vai para Jerusalém, desta última vez, que a gente comemora a entrada triunfante dele no domingo de Ramos, aonde toda a população estava querendo ver Jesus, porque os milagres que ele já havia feito correram o mundo afora. Então toda a turba estava ali para esperá-lo. E tanto é que quando ele dá entrada em Jerusalém, eles cobrem o chão todo com folhas de ramos para que Jesus passasse.
Acontece que essas idas a Jerusalém e ele pregando em praça pública, ele acabou criando muito conflito junto aos fariseus. E aí Jesus, já nessa época em que ele já tinha escancarado já a sua missão, no começo a coisa foi um pouco velada para que desse tempo dele passar os seus ensinamentos, ele começa a cutucar muito essa estrutura religiosa da época. Primeiro com o sermão dos muitos ais, né? Ai daquele que faz determinadas coisas. E depois há um confronto durante a semana com os fariseus em praça pública, em que Jesus, inclusive, os chamam de hipócritas, que eles, diante dos homens, são uma coisa e falam uma coisa e nas suas atitudes são outras, né? Então, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas que devorai as casas das viúvas, orando com grande ostentação, por isso receberei condenação mais severa. E aí ele faz, aqui tem várias frases que ele fala, né, que são os 7 ais, né, o sermão dos 7 ais. Depois disso há um confronto em Jerusalém, em que Jesus acaba chamando eles de raça de víboras. Quer dizer, ele enfrentou realmente corpo a corpo a situação. E ele diz, como fugireis do julgamento da hiena, por isso vede, eu vos envio profetas sábios e escribas, e a eles matareis e crucificareis, e a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Enfim, Jesus fez um confronto assim, muito grande, que virou uma bagunça na cidade, né? E ele teve que, inclusive, ser retirado de lá. Depois ainda, quando ele retorna, ele vai de novo enfrentar os fariseus, ele vai para a entrada no templo, e aí ele vê todo aquele comércio no templo, e aí ele tira, né, com uma certa energia, ele chama a atenção que a casa do Pai é uma casa de oração e não de comércio. Quer dizer, ele enfrentou todo o poder da época. E é claro que daí eles começaram a conspirar, né, a fazer a conspiração contra Jesus. E essa conspiração, eles começam a fazer, e Mateus ele narra isso, ele diz o seguinte, e sucedeu que, concluindo todo esse discurso, Jesus disse aos seus discípulos, sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, reunindo-se os sumos sacerdotes e os anciãos do povo no pátio interior da residência do sumo sacerdote, chamado Caifás, deliberaram que prenderiam ardilosamente a Jesus e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que não ocorra tumulto entre o povo. Nesse momento já estava decretada a sentença de Jesus. E é por isso que Jesus antecede o momento da Páscoa com os seus discípulos na última ceia, que foi o trecho que eu li para vocês agora no comecinho. Então, eu só estou contextualizando para a gente entender até o momento que chega. Então, foi uma semana, assim, muito turbulenta. Muito turbulenta. E aí, então, Jesus antecipa e ele pede, então, para que os discípulos se reúnam e ele vai ter com eles. E lá, no meio da ceia, né, do jantar, ele fala claramente que um deles iria entregá-lo
para ser preso. E ainda disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. E ainda ele fala: o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito, porque Isaías, lá no Velho Testamento, ele já havia feito esse profeta, ele já tinha visto toda essa trajetória de Jesus, né? Ele já teve essa visão e registrou isso já lá no passado. Quando ele fala de meter a mão na tigela comigo, era um costume do povo asiático, lá do Oriente Médio, aliás, do povo do Oriente Médio, colocar uma tigela de molho feita de frutas cozidas sobre a mesa para que os convivas mergulhassem o pão e pudessem comer. Isso acontecia, essa refeição seriam uma mesa de profunda amizade, somente os amigos, né, que estão ali, que têm essa intimidade, né, de fazer isso. Seria como hoje, né, na nossa casa, que a gente vai convidar para almoçar, para comer, as pessoas que têm intimidade com a gente. E foi o que aconteceu. E ele fala que aquele que estava lá junto, na intimidade, iria trair. E é engraçado porque Judas, ele mesmo pergunta a Jesus: seria eu? Porque ele estava querendo saber se Jesus já desconfiava dele, alguma coisa, e Jesus apenas responde: tu o disseste. Mas mesmo assim, ele se levanta e entrega Jesus por 30 moedas. E aí, depois que termina essa parte, Jesus ainda fala sobre a negação de Pedro. E Pedro diz que, ainda que fosse necessário, ele morreria com ele e não negaria. Todos os discípulos disseram o mesmo, mas não foi o que aconteceu. Depois disso, Jesus vai até o Getsemane para orar a Deus. Ele vai então se preparar para tudo aquilo que viria a acontecer depois. E ele leva com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram o João e o Tiago. Só que chega lá, ele fala assim: venham vigiar comigo. Quer dizer, você está pedindo o apoio dos amigos por um momento difícil da sua vida que você vai passar. E ele vai um pouquinho mais adiante e se coloca em oração, em meditação. E eles dormem. Jesus volta, vem até os seus discípulos e vê que eles estão dormindo. Ele faz isso 3 vezes e eles estão dormindo. Aí ele fala assim, ele fala para Pedro: então nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, novamente, ele orou e voltou, e eles estavam dormindo. Por que ele fala isso daqui? Porque ele fala assim: vigiai e orais para que não entreis em tentação. O espírito, a nossa moral, a nossa consciência sabe o que fazer. Mas muitas vezes nós deixamos nos arrastar pela carne, que seria pelos desejos, pelos prazeres, pelas coisas do mundo material. Às vezes a gente troca pessoas, relacionamentos por causa de coisas materiais, por causa de uma briga política. Se deixa de ter uma amizade com uma pessoa. Então, nós precisamos prestar atenção, porque esses ensinamentos passados aos seus discípulos dizem respeito a nós, ao nosso comportamento. Que enquanto Jesus está trabalhando aqui pelo progresso da nossa terra, quantos não estão dormindo? Então, a gente precisa
fazer essa pergunta: será que nós estamos realmente atuando na nossa vida aqui, habitando esse corpo, de alguma forma cooperando com a obra do Cristo? Será que nós estamos ajudando de alguma forma? Ou vivemos uma vida única e exclusivamente para olhar somente para o próprio umbigo? São perguntas que nós não podemos deixar de fazer. No final das contas, Jesus então vai aos discípulos e diz: dormi o restante e descansai. Eis que está próxima a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E passado um tempo, então, ele diz: levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. E é a hora, então, que, enquanto ele estava falando isso, Judas chega ao encontro deles, vem com um monte de soldados, de gente, com espadas, com porretes, e o sinal que ele tinha para dar para eles de quem era Jesus era dando-lhe um beijo no rosto. Então ele vai e beija Jesus e diz: salve, Rabi, e o beijou. E o Jesus então lhe diz: companheiro, aqui vens. Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E aí, aqui fala que um dos que estavam com Jesus, no caso seria Pedro, lançou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. Foi quando Jesus diz: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Ou pensas que não posso chamar meu Pai, e ele não colocaria ao meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? Pois como se cumpririam as escrituras que dizem que deve acontecer isso? Então ele fala: se eu quisesse me livrar disso ou não passar por isso, era muito simples. Era eu dar ordem para os anjos e nada disso teria acontecido. Mas já lá nas escrituras já havia tudo isso, já tudo isso tinha sido profetizado. E para ele provar que ele era realmente o Messias, então ele se submete a todos esses acontecimentos. E aí ele ainda diz mais. Naquela hora ele diz a todos que estão em volta dele: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante para me prender. Diariamente eu me sentava convosco ensinando no templo, e não me agarrastes. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro seguia de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. E os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não o encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram: esse homem disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Jesus tinha dito isso. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: nada respondes ao que testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. E aí o sumo sacerdote diz: exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus.
E aí então Jesus responde: tu disseste. Todavia eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemo. E aí ele diz: que necessidade temos de testemunhas, porque a blasfêmia estava sendo falada ali às claras, e então começaram a cuspir no seu rosto, a esmurrar, a esbofetear e pedindo a ele, num show de horrores, que ele adivinhasse quem é que tinha batido nele, como se ele fosse um adivinho, alguma coisa desse jeito. Pedro estava lá sentado do lado de fora, e aí vem uma criada e pergunta: mas você não é seguidor dele também? E a coisa lá estava meio quente, e aí ele nega, dizendo que não, né, que ele não era o seguidor, dizendo que não conhecia ele. Pouco tempo depois, vieram outros que estavam de pé e também dizem: tu também está entre eles, pois a tua fala te denuncia. E aí ele vai e nega mais uma vez, e depois a terceira vez, até que o galo cantasse as 3 vezes. Bom, Judas, quando soube da prisão de Jesus e o que estavam fazendo com ele, devolveu as 30 pratas. Na realidade, ele jogou aquelas 30 pratas dentro do santuário e saiu para se enforcar, porque ele não aguentou o peso da culpa. E então, os que estavam lá dentro dentro do santuário, eles não podiam, não era lícito que se jogasse um dinheiro lá dentro, que era um dinheiro que era o preço do sangue. Então eles pegaram essas 30 moedas e aí eles abriram um campo chamado Campo de Sangue, que segundo consta existe lá até hoje, né? Esse campo foi feito para servir de cemitério a estrangeiros. Então cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias, e tomaram as 30 pratas, preço do precioso, que era Jesus, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme ordenou-me o Senhor. Quer dizer, todas as profecias do Velho Testamento, a gente vai ver que minuciosamente foram sendo cumpridas, uma a uma, comprovando que Jesus era realmente o Messias, que estava já previsto, né, já profetizado, né, pelos antigos. Aí então Jesus vai para diante de Pilatos e tem todo aquele julgamento. Como era a Páscoa, eles decidem dar aquela pena de absolvição para um dos condenados, e aí estava Barrabás e Jesus, e aí a turba já comprada, né, pelos fariseus, acabam decidindo de soltar Barrabás e Jesus seria crucificado no meio de 2 ladrões, e sofreu todo tipo de insulto, mas ele havia dito que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Jesus ficou desde a hora 6ª até a hora 9ª, que houve uma treva sobre a terra, segundo consta aqui em Mateus. E por volta da hora 9ª, bradou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli. E aí ele fala: Eli, Eli, meu Deus, por que me abandonaste? E alguns que estavam ali perto ouviam ele falando o nome de Elias, e um saiu correndo, tomando uma esponja, enchendo de vinagre,
tentando dar-lhe para beber. E os restantes diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvar. Quer dizer, todo mundo queria uma prova material, né, gente? Mais prova material que Jesus já tinha dado com as curas que ele fez. Quer dizer, ninguém avalia o ensinamento, o fundamento. Não, todo mundo só quer um show, um espetáculo, né? É impressionante isso, porque se a gente contextualizar, trouxer isso para hoje, a gente vê que as coisas não são muito diferentes, não. Não são. E aí, nesse momento, Jesus, gritando novamente com grande voz, deixou ir o espírito. E aí aconteceu que a terra tremeu. E tremeu mesmo, foi um tipo, pelo que consta aqui em Mateus, foi um tipo de um terremoto que aconteceu. Talvez não tão grande, mas de uma certa magnitude que tremeu a terra mesmo. E todo mundo ficou assustado. E aí é pedido que o corpo de Jesus, né, José de Arimateia, ele vai lá junto com os discípulos para pedir o corpo de Jesus, ele consegue esse direito, então eles colocam ele no sepulcro e são colocados guardas romanos para o lado de fora, porque havia essa profecia de que ele ressuscitaria, ele mesmo tinha dito que ele ressuscitaria. Né? E realmente acontece. Né? Então, diz aqui, agora em Mateus, no capítulo 28, versículo 1, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria contemplar o sepulcro. E eis que ocorreu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como neve. Os guardas tremeram de medo dele e se tornaram como mortos. Em resposta, se tornaram como mortos, deve ter sido desmaiado, né? Em resposta, o anjo disse às mulheres, não temais, pois sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde estava deitado. Ide depressa, dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Vede, eu vos disse. Afastando-se rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo, alegrai-vos. Elas, aproximando-se, agarraram-se aos pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhe Jesus, não temais, ide e anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para a Galileia e lá me verão. E aí depois, então, eles vão ter esse primeiro encontro com Jesus ressuscitado na Galileia. E os soldados que desmaiaram diante dessa situação, receberam um suborno dos sumos sacerdotes para abafar a situação da ressurreição de Jesus, dizendo que foi os discípulos que tinham furtado o corpo, dizendo que eles receberam algum dinheiro para poder fazer, enfim, eles inventaram uma história. E lá eles foram, receberam algum dinheiro para ficar calados diante das coisas que tinham acontecido no momento em que as duas mulheres estavam lá e Jesus havia ressuscitado. E depois Jesus vai fazer essa aparição na Galileia e aí ele começa uma outra etapa dos seus ensinamentos aqui na Terra, né? Ele ainda fica por mais uns 40 dias trabalhando, fazendo curas, ensinando, né? E provando assim para todos nós
que a morte não existe. Então, desculpem se eu fui um pouco longa com esse evangelho de hoje, mas eu procurei trazer do começo até o final para a gente entender essa semana que a gente chama de Semana Santa. Então, para a gente entender a história, para a gente saber exatamente o que significa essa história de Jesus no meio disso. Veja, como Jesus disse, quando ele foi preso, ele disse, se ele quisesse, ele poderia ter sido salvo? Claro que poderia. Mas Jesus, ele estava cumprindo isso e ele sabia exatamente o que estava fazendo. E com essa crucificação e com tudo o que aconteceu, essa história está há 2025 anos dentro do nosso mental, dentro do nosso psiquismo. E os seus ensinamentos não se perderam, continuam tão atuais para os dias de hoje como eram para aquela época. Então, que a gente entenda que Jesus não era um cordeirinho que foi uma vítima das situações ou da situação. Não, ele foi uma pessoa, um homem ativo, filho, como ele diz mesmo, filho do homem, ele foi ativo, ele foi contra o erro. Ele sempre combateu o pecado, não os pecadores, mas o pecado, as coisas que não estavam corretas. E esse é o exemplo que ele deixa para nós também, para que a gente vigie e ore na nossa vida, para que a gente corrija em nós e corrija em volta de nós aquilo que for possível de errado. Não é brigar com as pessoas, é simplesmente trabalhar para o bem e para o certo e para o bom. Tá bom, minha gente? Então, fica aí essa mensagem, essa história toda maravilhosa, né, do Evangelho, dessa trajetória. Claro que tem muitas outras histórias, mas nesse momento é o que nós precisamos e precisamos entender, né, realmente a mensagem cristã, e principalmente nós que somos brasileiros, cuja população em 90% é cristã. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho de história, dos fatos, para que a gente entenda as atitudes de Jesus, das coisas que aconteceram naquela época. E a gente faz aqui uma correlação com a nossa vida hoje. Tá bom? Então vamos agradecer ao nosso mestre, porque ele diz, depois aqui, quando ele aparece na Galileia, ele diz aos 11 discípulos, que partiram lá para Galileia, porque Judas já havia se suicidado. Essa é uma outra história também, que Jesus manda um socorro para ele, do alto da cruz, ele manda um socorro para Judas, para que ele não ficasse desamparado naquele erro que ele tinha cometido. E quando esses discípulos veem Jesus, alguns ainda duvidaram. E aproximando-se, falou-lhes, foi dado a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. E essa é a promessa que fica, e ele está conosco todos os dias e estará sempre, até que a gente consiga entrar numa idade espiritual adulta, de andarmos mais sozinhos. E nós agradecemos ao nosso mestre amado e querido por nos lembrar através desse evangelho, dessa oportunidade, da sua promessa, e também a nos dar a força de guardar todos os seus ensinamentos, não só na nossa lembrança, mas dentro do nosso coração e na prática diária da nossa vida. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, a todos que estamos aqui reunidos agora em seu nome, para aqueles que no momento oportuno também assistirão esse evangelho. Mas acima de tudo, Senhor,
derrame as suas bênçãos sobre a nossa casa planetária, sobre a nossa terra querida e amada, nosso berço de tantas encarnações, que nos serve de instrumento para a evolução do nosso espírito. Que o Senhor possa, nesse instante, nos abençoar a todos nós, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Que vocês tenham aí uma ótima Semana Santa, que vocês meditem a respeito das atitudes de Jesus. Se vocês quiserem aprofundar a leitura, vão lá no Mateus, a partir do capítulo 26 ele começa a fazer toda essa narrativa. Mas que a gente reflita nas nossas atitudes diárias. Será que nós estamos cruzando os braços ou estamos agindo como Jesus? É isso que nós precisamos pensar, ele é o nosso modelo. E eu sei que, apesar da gente ficar com o coração hoje confrangido de ver, né, principalmente na sexta-feira, tudo que foi feito em relação a ele, mas que a gente guarde a certeza de uma coisa, que não importa o que aconteça na nossa vida, não importa a dificuldade, não importa nem se alguém que a gente gosta muito morre, porque a morte não existe. A Páscoa para nós aqui cristãos tem um significado muito especial, que é o significado de que a morte não existe. A ressurreição de Jesus não foi em vão. Foi para mostrar que nós somos espíritos imortais. E para lembrar também que Ele está junto conosco diariamente e estará sempre. Basta que a gente se conecte ao seu coração, que a gente o chame e Ele está no meio de nós. Tá bom, minha gente? Tenham aí uma excelente semana. Fiquem na paz do nosso Mestre. E a semana que vem a gente se vê, se Deus quiser, com mais um Evangelho Online. Um beijo e fiquem todos com Deus.